mas que é conhecendo as dores do negócio que você consegue desenvolver as tecnologias no nível de inteligência e eficiência que são necessárias e aí poder revisitar todos esses processos e ajudar a transformação cultural também que vai acontecer. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do D1 Conecta, um quadro aqui do canal da D1, onde a gente traz nomes do mercado para a gente fazer um bate-papo mesmo, um bate-papo mais rápido, ao contrário do que vocês estão acostumados com Journey Talks, por exemplo, para a gente conversar sobre alguns temas específicos que a gente acredita que são muito relevantes para vocês, profissionais de atendimento, operações, canais digitais e tudo mais, que seja relevante para vocês continuarem entregando cada vez mais valor para o cliente de vocês. Hoje a gente tem uma convidada super maravilhosa, que é a Carol Sampaio, diretora de Omnichannel da Infracommerce. Bem-vinda, Carol. Olá, Tom. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar fazendo parte aqui desse quadro com vocês. Eu que agradeço a sua presença. E hoje eu e a Carol vamos conversar sobre a Black Friday, numa perspectiva, é claro, como o próprio nome da Infra diz, uma perspectiva muito do varejo, é claro, mas eu acredito que você que também trabalha em instituições financeiras, em seguradoras, também possa se beneficiar dessa conversa. Antes de eu fazer a primeira pergunta para a Carol, um convite, se esse tipo de conteúdo é relevante para você, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, que é cada vez mais interessante para a gente também, chamar pessoas, grandes nomes e incentivar a gente a continuar aqui alimentando nosso canal. Carol, querida, para a gente começar, por mais que seja uma palavra que acho que as pessoas estão acostumadas de alguma maneira, mas acho que até o próprio mundo do varejo tem uma visão ainda mais interessante do que é a omnicanalidade. Queria que você começasse essa conversa explicando da sua perspectiva, da perspectiva da Infra, o que significa o termo omnicanalidade. Perfeito, Tom. Essa primeira pergunta, né, ela já é uma pergunta desafiadora, assim, porque o termo omnicanalidade ele é muito amplo, né? Mas a gente pode falar aí de múltiplas frentes, né? Tanto o conceito quanto as estratégias de omnicanalidade, ela tem uma abrangência muito vasta e toca praticamente em todas as áreas do negócio. Por isso, quando a gente fala de omnicanalidade aqui na Infra, né, a gente sempre reforça muito a importância de ter em mente basicamente 3 pilares: tecnologia, cultura e processos. De maneira macro, assim, eu diria que a omnicanalidade ela é uma estratégia de uso, né, interligada entre múltiplos e diferentes canais, tanto canais de venda quanto canais de comunicação, e ela tem como essência a integração. Integração de dados, integração de canais e integração entre os mundos físico e digital, né, com sempre tendo o objetivo principal de colocar o consumidor verdadeiramente no centro dessa estratégia, criando para ele uma experiência que seja fluida e que conecte aí todos os pontos de contato entre ele e a marca. Dessa forma, a gente conseguindo implementar um ecossistema como esse, né, a gente está dando para o consumidor o poder de decisão, o poder dele escolher o que ele precisa, quando ele precisa, sem que ele tenha necessidade de ficar mudando de canal. Além disso, a gente também consegue oferecer para ele uma oferta muito mais ampla e muito mais assertiva de produto, né, de métodos de entrega, que a gente vai acabar propiciando muito mais comodidade, conveniência, além de aproximar, né, e criar vínculos aí muito mais sólidos entre marca e cliente. Então, acho que, finalizando, né, tendo dito esse overview aí do conceito de omnicanalidade, eu só acho legal reforçar, né, que para implementar estratégias omnicanal de sucesso, é essencial considerar esses 3 pontos que eu mencionei. Não adianta a gente implementar as melhores tecnologias, sistemas sofisticados, inteligência artificial, se a gente não pensar nesses 3 pilares trabalhando juntos e repensar todos os processos e a cultura da empresa. Certamente, se a gente não estiver olhando dessa maneira, a gente não vai conseguir aproveitar todo o potencial dessas estratégias e muito menos capturar aí os melhores resultados que elas podem trazer. Uau! Isso aqui é a resposta. Adorei, Carol. Acho interessante que essa perspectiva do varejo vem muito desse, eu não sei se vocês usam esse termo do phygital, né, do físico, do digital, que a gente usa muito, às vezes, essa omnicanalidade, muitas vezes numa questão mais digital, e eu gosto muito como que o varejo traz o físico também para essa equação, e gostei muito dessa tríade que você trouxe de tecnologias, processos e cultura, que é verdade, assim, não adianta trazer tecnologia se não tiver cultura, não adianta trazer tecnologia e cultura se não tiver os processos, então eu quero muito aprofundar nisso que você falou. Vocês na Infra conhecem
milhares de operações de varejo no Brasil, nem sei se é só no Brasil, inclusive, tá, Carol? Mas qual que é a sua opinião em relação a se o varejo está oferecendo uma boa jornada para os clientes deles, inclusive pensando nessa omnicanalidade, assim, em termos de maturidade, o que você tem observado? Eu vou te falar, Tom, que assim, falando de uma maneira geral, né, o varejo de uma forma geral, ainda não, tá? Ele ainda não está entregando uma boa jornada omnichannel aí para os seus consumidores. É claro que já existem alguns players mais avançados, em algumas estratégias, né, e até níveis de serviço mesmo, mas de uma forma geral, eu sempre trago que eu vejo muito mercado ainda em baby steps, sabe? Com implementações que ainda são restritivas para o consumidor, né? Ainda tem um número grande de restrições para ele, e com estruturas aí que são pouco escaláveis do ponto de vista de negócio. Eu acho que a gente já fala muito, como você bem colocou, né, do conceito omnichannel, a gente discute muito esse tema, mas em relação à execução, a transformar tudo isso em realidade, ainda não vejo isso de uma maneira massiva. Ótimo. E tudo bem, assim, eu já imaginava que a resposta ia ser um pouco nessa linha, porque existem esses desafios, como você falou, né? O próprio varejo está se movimentando muito rapidamente. Acho que a pandemia deu uma provocada nessa transformação digital, que algumas empresas estavam mais preparadas, até capitalizadas também, tudo uma questão cultural. Mas para quem não está entregando, então, como se preparar, aí voltando ao tema inicial aqui da Black Friday, como que uma empresa que às vezes até sabe que não está entregando uma estratégia de omnicanalidade tão robusta, igual você está citando, como é que ela pode se preparar? Eu sei que a gente já está em agosto, estamos em cima da hora, né? E todo mundo está se preparando desde janeiro para o Black Friday, todo mundo está sempre se preparando para o Black Friday. Mas quais dicas você diria para esses varejos como se prepararem para um momento que tanto volume, tanta expectativa e que é tão estratégico, pode ser tão importante na vida, né, financeira de um varejo assim? Não, com certeza. Eu diria que a melhor alternativa nesse momento, né, como você falou, que a gente tem um espaço de tempo menor, é você buscar a alternativa de um parceiro especializado, né? O desafio é grande com esse espaço de tempo curto, mas ele não é impossível, tá? E aí, junto com um parceiro que seja especialista nesse assunto, né, você consegue fazer um diagnóstico do negócio de maneira muito mais eficiente. Vocês juntos precisam estabelecer quais são os primeiros passos e as primeiras estratégias que a gente pode implementar para trazer mais impacto para o negócio, né? Quando a gente está falando de omnicanalidade, não existe receita de bolo, né? Seja na Black Friday, seja em qualquer outro momento, a gente sempre tem que entender e principalmente atender, né, as especificidades de cada negócio. Mas, assim, como dica, vamos dizer assim, eu diria que o primeiro passo sempre é se planejar com antecedência, né? Se não conseguiu começar agora, né? Agora que está escutando, né, essa nossa conversa aqui, porque a Black Friday, ela não é um evento de só um dia, ela não é um evento de uma semana ou de um mês até, né? Ela é uma grande maratona e dependendo da estratégia que vai ser definida, é muito importante começar a se comunicar com o consumidor com antecedência, para conhecer as expectativas dele para o evento, entender o que ele está esperando e assim conseguir definir aí ações e campanhas muito mais assertivas, tá? Mas, independentemente do caminho que eu acho que vai ser tomado na Black Friday, da ação que for ser construída, né? O que eu sempre digo que não pode faltar na Black Friday desse ano é conexão entre canais, personalização e, principalmente, foco na experiência do cliente. Legal. E aí, engraçado você ter falado que é uma maratona, né? Porque, enfim, é desde um preparativo antes, alinhando as expectativas com o cliente, entendendo as expectativas dele também, as necessidades. E vocês também têm uma noção muito melhor do desafio logístico que é, então. A minha pergunta que fica é, pensando na experiência do cliente, você vê que esses varejistas têm mais dificuldade no pré ou no pós-venda? Qual que é a sua visão em relação a essas dificuldades que são desafios diferentes, né, nessa jornada? Sim, acho que são múltiplos desafios, mas na minha opinião, assim, o grande desafio, né, do ponto de vista de atendimento ao consumidor durante esse período aí de grandes volumes, é você manter a entrega de um alto nível de excelência, né, mesmo diante desse boom de vendas e de transações, principalmente no pós-venda, tá? E quando eu estou falando até desse pós-venda, né, desse atendimento, eu não estou falando nem somente dos serviços de logística, como você mencionou, e etc., ou da qualidade em si do atendimento humano, né?
mas também de disponibilizar e gerir aí múltiplos canais de contato para o cliente, né? De maneira que ele possa escolher quais são os canais mais convenientes para eles e que em todos eles ele seja bem atendido, né? Seja atendido com velocidade, com eficiência e até mesmo se a gente for olhar, né, numa direção de aproveitar essa Black Friday para implementar uma inteligência, soluções, né, de inteligência conversacional, de bots de atendimento, eu acho que é crucial pensar muito no desenvolvimento deles para que eles sejam desenvolvidos de maneira realmente inteligente, né, conhecedores da jornada do cliente e que aí sim consigam ajudar efetivamente em todo o processo e não se tornem uma fonte aí de ruído e frustração do período. Legal, Carol. Com certeza o pós-venda, esse atendimento, tudo que você falou, né? Você me lembrou uma pesquisa muito interessante de uma empresa americana que a maioria dos consumidores, eles sabem que existem a possibilidade de ter problemas, às vezes, numa entrega, ou nesse processo todo, né? Desde fazer uma compra em um e-commerce ou numa loja física até a entrega chegar na minha casa. E o mais interessante é que eles só querem ser informados. Quanto mais informação você dá para o cliente, mais conveniente vai ser para ele, independentemente do canal que você está fazendo isso, ou através de uma tecnologia conversacional, como você citou. Mas acho que um ponto interessante, acho que corroborando o que você acabou de falar, é isso, não deixar de informar o cliente. Parece simples. Ele se sente seguro, né? Parece simples, mas de fato é complexo você gerir todo esse ecossistema e manter ele sempre atualizado. Mas isso traz segurança, traz conforto para ele, né? Às vezes, mesmo se você tiver levado algum ponto diferente na operação, você está mantendo ele ciente, como você disse, traz aí já uma sensação de que está tudo bem, vou receber meu produto e ele não fica preocupado, né? Nem ansioso com a compra. E é interessante também pensando que o benchmark, às vezes, não sei, não posso falar pelos próprios executivos e profissionais dos varejos, mas às vezes talvez a tendência seja pensar um benchmark com você versus os outros varejistas, mas o benchmark agora, né, é o Instagram, é o WhatsApp, as experiências digitais das pessoas, né? Então, se o seu varejo não está entregando uma confirmação de pagamento em poucos segundos, a pessoa já vai ficar carente, tipo assim, poxa, eu estou acostumado a receber essas confirmações com certa velocidade. Será que deu alguma coisa errada no meu pedido? Será que deu alguma coisa errada com o meu pagamento? Alguma coisa assim? Então, o benchmark, né, Carol, é com todo mundo, com a experiência que você tem em todos os serviços. Com certeza, com o seu cliente, né? Eu acho que cada vez menos a concorrência está menos do lado externo, né? Você falar de uma outra marca, de um outro business, uma outra indústria, e cada vez mais ela está dentro do universo do seu relacionamento com o seu cliente, né? O quanto que você está próximo dele, o quanto que você conhece de fato ele e está atendendo as necessidades que ele tem e muitas vezes até, né, no mundo ideal aí, vamos falar, num segundo momento de evolução dessa construção de relacionamento, você até superar as expectativas dele em sentido de oferecer serviços, produtos que ele nem está esperando conscientemente naquele momento, né? Mas pelo nível de conhecimento que você tem da jornada, de comportamento, você sabe que aquele item ou serviço vai ser funcional para o seu cliente e que ele vai gostar dele. Você falou a palavra-chave no nosso último evento com o WhatsApp, a gente conversou muito sobre essa hipercontextualização, essa hiperpersonalização, que é realmente para onde a gente está caminhando. E acho que em cima disso, eu queria fazer uma pergunta, assim, eu sei que pandemia é um assunto que cansa, infelizmente, né? É uma situação muito sensível e complicada para todo mundo que está passando por isso. E a gente viu, né, os varejos, muitos aumentaram muito a competitividade, muitos varejos cresceram muito, inclusive na pandemia, porque estavam mais preparados do que outros, mas na sua visão, Carol, como que o cenário da pandemia mudou essa questão da omnicanalidade, dessa estratégia de omnicanalidade, e principalmente também relacionada à Black Friday? A gente está indo para a nossa segunda Black Friday, agora numa coisa mais de com sorte, uma pós-pandemia ou uma transição diferente. Ano passado era uma situação mais crítica ainda, mas como é que você vê que a pandemia influenciou tanto a omnicanalidade quanto a Black Friday especificamente? Do meu ponto de vista, Tom, eu diria que o cenário da pandemia, ele acelerou em muitos anos, tá, a evolução da omnicanalidade como um todo, né, de forma independente da Black Friday. Com todo o período que a gente teve aí de lojas fechadas, milhares de reais investidos em estoques trancados dentro dessas lojas, né? Os varejistas tiveram que se virar como eles podiam para poder vender esses produtos e continuar atendendo os seus clientes.
Então, todo mundo sentiu muito na carne essa dor de ainda não ter canais integrados, né? E quem quis se manter realmente competitivo, mesmo que de forma, né, como você também colocou, muitas vezes bem manual, ciente de que ainda não é o cenário ideal, teve que dar um jeito para dar os primeiros passos nessa direção. Então, somando tudo isso, todo esse cenário, e também um outro ponto muito relevante, que são os altos níveis de serviço entregues hoje já pelos grandes marketplaces, assim, eles aumentaram muito a barra de exigência do consumidor de uma forma que ela não volta mais. As pessoas elas se acostumaram com esses níveis de serviço de excelência e não é porque a pandemia vai acabar, porque ela vai acabar em algum momento, né, que elas vão voltar a aceitar o que tinha antes, muito pelo contrário. Entendo que elas, de fato, vão passar a exigir ainda mais uma experiência omnicanal, né? Então, vamos pensar, por exemplo, na diferença, vamos pensar em Black Friday, vamos pensar na diferença entre uma operação que durante a Black Friday, no pico de venda e logística do evento, vai conseguir oferecer para o cliente a retirada de um produto em horas, na véspera da Black Friday. Através, por exemplo, da implementação de uma solução de click and collect, em que ele utiliza o estoque de uma loja física para atender esse cliente. E agora, vamos pensar numa outra operação que vai estar vendendo durante a Black Friday com prazo de entrega estendido por conta do alto fluxo logístico. Quem você acha que vai levar melhor na preferência do consumidor nesse cenário? A resposta, né, ela fica muito óbvia, muito evidente e só reforça aí o quanto, de fato, a Black Friday desse ano, mais do que nunca, ela precisa ser omnicanal. E você tocou num assunto muito legal, Carol, assim, que é um desafio, na minha opinião, que a Black Friday é um super evento e tá todo mundo competindo pela atenção, né? A Black Friday virou uma Black Week e o que você falou, às vezes acaba virando um mês inteiro de iniciativa. Né? Aí vira um mês e tem outras semanas. E aí a minha pergunta fica, como que, através da Black Friday, como é que você pensa na retenção de clientes? Né? Porque o consumo, o padrão de consumo mudou muito, né? As pessoas estão comprando muito mais online, mas aí como que o varejo pensa nessa retenção? Talvez através da própria omnicanalidade, mas como é que você vê esse desafio também? Além do pós-venda, é a retenção a longo prazo mesmo, para continuar fazendo o cliente voltar. Sim, eu vejo muito essa questão da retenção do cliente associada ao nível de serviço, né? Eu acho que com todo esse ecossistema que a gente já está falando aqui ao longo desse nosso papo, né? De você conhecer o seu consumidor, você saber os interesses dele, conhecer a jornada deles, você integrar esses dados, você integrar os canais, conseguir entregar conveniência, né, através aí de soluções que a gente chama aqui no Infracommerce, por exemplo, de logística e vendas omnichannel, né, como ship from store, pick up in store, prateleira infinita, você entregando toda essa conveniência, entregando um nível de serviço excelente, você vai conseguir reter esse cliente pós Black Friday, né? Pensa que você vai estar falando de um momento de pico, aonde ele está ali buscando, ele vem de um histórico muitas vezes carregado, né, de experiências ou níveis de serviços mais baixos em função das grandes ofertas ali do volume que está sendo transacionado, e você consegue não só atender a necessidade dele, mas superar as expectativas, oferecendo, como eu falei, às vezes no próprio dia da Black Friday, a possibilidade dele ter o produto dele na mão, fazendo uma compra no próprio dia. Então, acho que a principal frente, a gente poderia falar de vários detalhes, né, assim, ações muito específicas focadas em retenção, mas eu acho que, de maneira geral, o principal foco tem que ser a experiência do cliente e o nível de serviço que vai ser entregue para ele. Fazendo isso, esse trabalho bem feito, a probabilidade de você reter o seu consumidor depois do evento aí por muitos anos ainda, ela é muito maior. Legal. Então, no final das contas, você acha que a integração dos dados talvez seja o núcleo, a chave disso tudo? Sim, eu concordo, Tom. Eu acho que é um pilar muito relevante, né? Você integrar esses dados, porque é ele que vai te permitir começar a olhar o cliente como um cliente da marca e não um cliente do canal, né? Eu acho que um ponto muito relevante associado nessa questão da integração dos dados é a gente parar de falar de canal. E na hora que a gente está falando isso do ponto de vista de consumidor, parece meio óbvio, né? Se você pensa num cliente, quando ele vai numa loja fazer uma compra, ele não sabe se essa loja é uma franquia, se essa loja é loja própria, qual que é o modelo de negócio. Para ele, isso muitos nem conhecem. Se você não é do meio, você nem sabe que existe alguma diferenciação como essa. Mas na hora que a gente está falando do ponto de vista do negócio, a gente sabe que
esse buraco é mais embaixo, né? Que os negócios, as organizações, elas estão muito estruturadas em função de uma gestão de canal e não em cima de uma gestão de clientes, né? E fazer esse shift, essa mudança de olhar, essa mudança de processo, essa mudança de cultura, como a gente já falou, inclusive de implementação de tecnologias que permitam isso, não é um processo simples, é um processo gradativo, mas que precisa ser começado. Porque se a gente não dá o primeiro passo, ele sempre vai estar muito distante da gente, né? Então, a gente tem que começar esse primeiro passo e a integração é essencial para que a gente faça essa mudança de mindset e passe a trabalhar olhando o cliente, né? A performance do cliente, a necessidade do cliente, até mesmo a rentabilidade do cliente e não mais somente uma visão de canal. Eu acho que é fazer uma mudança para agregar essas duas frentes, mas com muito mais foco no cliente. Bom, não, adorei. Cliente da marca, essa marca versus o canal, acho que realmente conseguiu resumir uma mudança de paradigma bem interessante. Carol, se você me permite, é uma pergunta fora do nosso script, inclusive, mas a gente tem atendido muitos varejistas, a gente percebe que, digamos assim, essa primeira etapa da pandemia forçou um foco muito grande na omnicanalidade só na jornada completamente digital. Eu faço a compra no e-commerce ou em um próprio canal digital e enfim, consumo essa experiência toda aqui da minha casa e vou passando por esses estágios todos de pré e pós-venda e um nível de atendimento conversacional, mas a gente vê agora com uma volta um pouco mais balanceada, que é claro que existe um investimento e um interesse muito grande na Black Friday que vai acontecer também nas lojas físicas, né? E aí eu queria te perguntar, pelo que a gente sente, assim, que é uma nova onda de implementar a jornada digital para o cliente que fez uma compra física, mas que o pedido dele vai ser entregue alguns dias depois. Então, não sei se você tem algum comentário em cima de como é que essa experiência híbrida agora vai tomar forma, tá? Eu sei que eu não te preparei para essa pergunta, Não, então e essa é na uma pergunta muito verdade, ampla. eu tô surpresa quanto que essa pergunta é incrível, né? E que, inclusive, me dá a oportunidade de compartilhar um case muito bacana Uau! com vocês, que é um case, né, da Guide Shop, da Armani Exchange, que é um case operado 100% pela gente aqui na Infra. A Armani Exchange tem uma loja nesse modelo, né, de Guide Shop, onde você tem os produtos para experimentação, né, na loja e trabalha de maneira integrada a múltiplas origens de estoque. Essa Guide, né, ela fica no Shopping Morumbi, aqui em São Paulo. É uma loja de aproximadamente 35 metros quadrados, onde, através de uma solução de prateleira infinita, né, que é como a gente chama justamente essa outra direção, né, da transação, ela partindo do mundo físico, você consegue oferecer uma possibilidade múltipla de estoques. Então, nessa guide, a gente tem rodando uma solução de prateleira infinita que está integrada a múltiplas origens de estoque, inclusive o estoque do e-commerce, né, atendendo ali os clientes. E o que é muito legal disso é que pensa o seguinte, a gente está falando de uma loja que tem uma área física de aproximadamente 35 metros quadrados, mas ela tem um potencial de venda de estoque de milhares de metros quadrados, que estão lá espalhados em CDs em outras lojas da própria rede, né, que pode estar sendo integrada ali dentro. Então, o potencial de venda e de performance, tanto operacional quanto financeira, né, dessa operação, desse modelo de negócio, ele é sensacional. A gente está falando aqui de venda por metro quadrado muito superior a uma venda por metro quadrado padrão, né, de varejo físico, digamos assim, no modelo tradicional. A gente está falando de um custo de ocupação muito baixo, que são KPIs muito relevantes, né, no mundo físico aí de varejo. E a gente está falando isso sem você matar ou diminuir a potência do digital, porque é uma lenda ainda também, né, que permeia aí na cabeça de muita gente. Ah, mas será que aí vai diminuir? Não, por exemplo, dessa Guide Shop, que desde o lançamento dela, a venda no digital cresceu em mais de 30%. Então, assim, ele está falando de realmente uma equação de muito sucesso e que, de fato, né, não estava no script, mas me deixou muito feliz você ter trazido isso. Eu pude compartilhar esse case aí que a gente opera e que é só um exemplo do que dá para fazer, né? Essa solução de prateleira infinita, por exemplo, quando a gente está falando de uma solução como essa, a gente não precisa se ater somente a esse modelo, né? Por que não eu posso pegar uma solução como essa e, por exemplo, implementar para lançar uma pop-up store para testar uma nova região ou um novo ponto de venda
que eu, como marca, estou querendo testar a demanda, mas ainda, né, não quero investir grandes CAPEX ali, né, de operação de loja, construir uma loja efetivamente. Você pode testar de maneira muito mais ágil, subir uma pop-up store, uma equação financeira muito mais eficiente com uma solução como essa, usando estoques de outras origens e subir esse modelo de negócio. Se você é uma indústria também e você não tem contato hoje direto com o seu consumidor final, né? Você tem aí distribuidores no meio do caminho, Sim. por que não fazer uma loja de experiência aí para você conhecer o seu público-alvo, se aproximar dessa relação com eles? Então, tem muitas coisas legais para colocar. E só um último ponto para incluir é que você até mencionou, né? Talvez a pessoa fazer a compra no físico e receber alguns dias depois. Nesse case que a gente tem hoje, né, operando aí, por exemplo, da loja da Armani, né, no Morumbi, quem puder visitar, visite, né, aí com todos os cuidados, etc. Mas vá conhecer aí a operação. Dependendo, né, do endereço, se for um cliente que está em São Paulo, cidade de São Paulo, a gente entrega no mesmo dia. Então, mesmo você fazendo, né, uma operação integrada dessa, a gente consegue entregar esse nível de serviço. E acho que essa é a grande chave de virada da experiência, sabe? É você realmente atender com qualidade, com excelência, o seu consumidor em qualquer ponto que ele esteja, né, de interação com a sua marca. Incrível, Carol, incrível. E eu tô pensando como que é muito interessante mesmo, como que aqueles pilares que você citou que sustentam esse tipo de inovação, né? Porque é uma questão de tecnologia, mas quantos processos também não são redesenhados e adaptados para sustentar uma operação dessa, e principalmente a questão da cultura que você falou, de tirar esses estigmas, né? Ai, mas o digital vai aumentar ou vai cair, ou então eu vou canibalizar as minhas vendas. Não, tá tudo bem, confia que esse modelo híbrido é realmente muito mais promissor. Exatamente. É essencial você trabalhar nessa tríade, porque elas estão totalmente interconectadas, elas são determinantes para que a operação como um todo tenha sucesso, né? É você entender os processos, você entender essas dores e até essas barreiras, né, que existem e que são naturais aí de anos e anos e anos, né, de uma cultura diferente do que está surgindo agora e que a gente precisa ajudar a superar, né? Não é simplesmente a gente pensar na tecnologia e falar, não, usa aqui esse aplicativo e que agora a gente quer vender integrado, né, com outras origens. Não, esse aplicativo, ele tem que ser intuitivo, né? Ele tem que ter os recursos fáceis para o time de operação de loja física, por exemplo. O foco do time de loja física é atender o cliente, é levar experiência. Se ele ficar travado ali em processos burocráticos, ele não vai se engajar. Se você não pensar em soluções tecnológicas nesse seu ecossistema, que vão, por exemplo, permitir um split de comissão, o controle mesmo, né? A pessoa que fez a venda, ela recebe uma parte da comissão, e a pessoa que fez lá na outra loja, todo o processo de fulfillment daquele pedido, ela também recebe uma outra parte, porque fica bom para todo mundo, né? Quem estava atendendo, talvez não ia conseguir converter aquela venda, porque aquele estoque não existia na loja. Né? Então, num modelo tradicional, aquela venda teria sido perdida. E a pessoa que está atendendo ganha a venda. E quem está lá fazendo fulfillment, né, numa outra loja, que é quem vai estar abastecendo de fato esse produto para o cliente, essa pessoa às vezes não estava nem atendendo um cliente naquele momento e ela está ali responsável por fazer toda essa separação, garantir a qualidade, fazer a embalagem adequada, entregar, né, num nível excelente aí para o seu consumidor e também vai ser remunerada por isso. Então, são pequenos detalhes que parecem bobos, mas que é conhecendo as dores do negócio que você consegue desenvolver as tecnologias no nível de inteligência e eficiência que são necessárias e aí poder revisitar todos esses processos e ajudar a transformação cultural também que vai acontecer. Uau! Que aula, senhoras e senhores! Carol Sampaio, diretora de Omnichannel da InfraCommerce. Carol, incrível! Adorei mesmo, espero que a gente tenha mais oportunidades de conversar, porque assim, é um universo que quanto mais você foi falando, mais eu fui entendendo que existem tantas possibilidades, tantos caminhos que com certeza gostaria que a gente fizesse mais dessas. Olha, estou super à disposição, adorei a conversa também. Acho que todo esse tema, né, de digital, inovação, transformação digital, a gente está falando de omnicanalidade, a gente soluções tecnológicas de pagamento, de atendimento, tudo isso é muito apaixonante. Eu sou uma apaixonada por esse assunto e fico aí totalmente à disposição, sempre que quiserem me convidar para a gente bater um papo e trocar algumas ideias. Maravilha. Então, a todos que nos assistiram, muito grato pela atenção. Compartilhem esse vídeo com todos aqueles profissionais e colegas de trabalho que vocês acreditam que vão se beneficiar desse conteúdo. E até a próxima. Até mais, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.